Salve o Corinthians, o campeão dos campeões! Deu timão no confronto contra o Flamengo. A gente falou aqui no Dois Toques. É caneco ou é crise? Para ambos os lados. Pior para o Flamengo, que enfrenta uma sequência inusitada aí com o Felipe Luiz. São 3 derrotas consecutivas e a possibilidade de jogar um quadrangular de rebaixamento no campeonato carioca. Quem diria, hein, que o ano de 2026 do Flamengo começaria nesse ritmo. E o Corinthians, que era franco atirador para muitos, com o que o Flamengo vinha jogando. Eu achava que o jogo seria da forma como se desenhou, né? Um Flamengo com mais posse, tentando mais o ataque na qualidade dos seus jogadores e o Corinthians no contra-ataque. Foi exatamente isso que aconteceu. Assim que a partida iniciou em Brasília, no Mané Garrincha, o Flamengo teve mais posse, tentou controlar o jogo, tentou criar mais chances, mas esbarrava na boa marcação do Corinthians, nesse time muito bem armado para as Copas com o Dorival Júnior. O Corinthians vai ser um time chato em Copas esse ano, hein? O Dorival Júnior está se tornando um especialista em conquistar torneios de tiro curto. E aí, um jogo único, o Corinthians fez a sua estratégia perfeitamente. Se segurou para sair em velocidade. E foi assim que saiu o primeiro gol da equipe do Corinthians. Num contra-ataque muito rápido, escanteio gerado, e aí na cobrança o Gustavo Henrique desvia para gol do Gabriel Paulista, um jogador que chegou agora há pouco na equipe do Corinthians, chegou com tanta vontade de jogar no Corinthians por ser torcedor do Corinthians e agora marca aí a sua história com um gol de uma final. É um torneio amistoso, né, que reúne o campeão da Copa do Brasil com o campeão brasileiro, mas é um torneio legal, é um torneio bacana para você conquistar estádio lotado, festa bonita, premiação, ainda mais para os cofres do Corinthians, né? A gente falou aqui que o Corinthians pode tomar até um prejuízo com a conquista da Supercopa, porque uma parte dessa premiação vai para o Memphis e tem os gastos, os custos. O torcedor não tá nem aí para isso, porque lá na galeria vai constar lá Corinthians, com transferban, sem transferban, em crise, devendo 3 bilhões, campeão da Copa do Brasil em dezembro, campeão da Supercopa Rei do Brasil em fevereiro do ano seguinte. Olha, tem que ter camisa, e o Corinthians mostrou. Fez 1-0, Flamengo meio enrolado, né? Sentiu o gol, o Corinthians poderia ter ampliado num gol incrível que o Memphis Depay perdeu, e o Rossi pegou. E aí vem o lance que vai ajudar ainda mais o Corinthians, né? A expulsão do Carrascal. E aí um fato inédito na história do VAR aqui no Brasil. O lance acontece no final do primeiro tempo, o Rafael Klein, árbitro do jogo, termina a partida e na volta das equipes para o intervalo o lance é revisado. Pode isso? A regra é, enquanto a bola não rolar novamente, enquanto o jogo não tiver continuidade, o prazo de análise do lance está valendo. Está valendo. Então, enquanto o Carrascal deu a cotovelada no bidon, terminou o primeiro tempo, a bola não rolou. Antes de voltar para o segundo tempo, o Rafael Klein analisa as imagens do VAR, decide pela expulsão do Carrascal. E aí, meus amigos, o nome faz jus aqui, né? Apareceu no final das contas o Carrascão. Quem é o Carrascão? É o Yuri Alberto, né? Mas antes de o Yuri Alberto aparecer para decretar essa vitória como o Carrascão do Flamengo, Carrascão do Vasco, bom, o Flamengo com 1 a menos esteve perto do empate, tá? E a gente já imaginava isso, porque o Flamengo, apesar de estar atravessando um momento crítico na temporada, 3 derrotas consecutivas, campeonato em 3 competições diferentes, né? Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca e agora a final da Supercopa Rei. 3 derrotas consecutivas, podendo passar um dos maiores vexames da sua história, com esse papo aí de disputar quadrangular de rebaixamento no Campeonato Carioca. E o Flamengo com 1 a menos tinha que se lançar para o ataque. O Flamengo com 1 a menos precisava empatar o jogo. E tem mais time que o Corinthians. Não vou dizer que até com 1 a menos tem mais time, mas consegue equilibrar um jogo até mesmo jogando com 10. A proposta do Corinthians continuava a mesma. E o Flamengo teve bola na trave com o Pulgar. E aí entra o Lucas Paquetá. Entra o Lucas Paquetá. E nos pés do Lucas Paquetá,
a principal oportunidade do jogo. E o Lucas Paquetá joga lá nas alturas, lá na zona de rebaixamento do campeonato inglês, né? O West Ham deve estar olhando isso aí, falando, porra, se livrou de uma bomba, rapaz. Porque o Paquetá ele já não era um jogador desejado no futebol internacional, muito por conta da polêmica, né? Só atrapalhou muito a carreira do Lucas Paquetá. Nunca foi um craque, vamos falar a verdade aqui. A imprensa adora inflar, mas nunca foi um craque. É um jogador comum, Igual ao Paquetá no futebol brasileiro, tem muitos jogadores semelhantes, né? É um bom jogador, claro, ninguém está dizendo aqui que é uma porcaria e tal, é um bom jogador. Mas o West Ham fez um jogo duro para poder faturar, vendendo um jogador que queria sair, já não tinha mercado na Europa e já não estava jogando muita bola há algum tempo, né? Há algum tempo. Então, Lucas Paquetá teve a chance do empate e jogou lá na Inglaterra essa oportunidade de empatar o jogo. E aí, no último lance fatal, e o Yuri Alberto definindo, como fez no jogo contra o Vasco da Gama, fazendo gol em final no Maracanã, e agora mais uma vez, belíssimo gol, saindo em posição legal, chapelando o goleiro do Flamengo e pronto. Decretando o título do Corinthians, depois da revisão do VAR, gol do Corinthians, final do jogo, Corinthians bicampeão da Supercopa do Brasil. E muita gente se pergunta, mas espera aí, Guilherme, bicampeão, ganhou a primeira vez agora. É porque a Supercopa ela foi criada em 89, né, sem nenhum glamour, premiação quase zero, mas ela foi criada em 89. O Grêmio jogou com o Vasco, né, e foi campeão, e o Corinthians venceu exatamente o Flamengo, né? O Flamengo àquela altura era o campeão da Copa do Brasil e o Corinthians o campeão brasileiro. O Corinthians foi campeão àquela altura, um torneio sem muito glamour, e agora com todas as pompas possíveis, premiação gordinha, não sei como vai ser aí a divisão do Corinthians e tal, mas no momento o torcedor do Corinthians não quer saber. Quer comemorar, o Corinthians é o super campeão do Brasil. E amanhã a gente vai falar sobre essa situação do Flamengo, hein? Inusitada, inédita, com o Felipe Luiz. Fico por aqui. Até a próxima, valeu!